Bom dia, meu irmão, minha irmã querida. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento tão especial. Respire fundo, acalme o seu coração. Saiba que hoje é um dia de abertura, um dia de oportunidades, um dia em que Deus vai abrir caminhos que pareciam impossíveis. Você não está aqui por acaso. Deus preparou este encontro porque Ele tem portas novas para abrir na sua vida. Senhor Jesus, eu começo esta manhã te glorificando, te exaltando, te adorando. Obrigado, Pai, por este novo dia. Obrigado, porque Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. Tu és o Deus que faz caminhos no deserto e rios no lugar seco. Tu és o Deus que transforma impossibilidades em realidades. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós cremos que hoje é o dia de abertura nas nossas vidas. Hoje eu quero falar com você sobre algo que vai mudar a sua história. Eu quero falar sobre caminhos abertos, sobre oportunidades divinas, sobre portas que só Deus pode abrir. Porque eu sei que você tem se sentido preso, você tem se sentido estagnado, você tem batido em portas que não se abrem, você tem enviado currículos e não recebe respostas, você tem tentado resolver situações e parece que nada acontece. Você tem sonhos guardados no coração, mas não vê nenhuma oportunidade surgindo. E você já está cansado de esperar. Você já está desanimado de tanto tentar. Você já pensou em desistir porque parece que nada vai mudar. Mas eu vim aqui hoje com uma palavra poderosa de Deus para você. E essa palavra está em Apocalipse 3, versículo 8, onde Jesus diz: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Você ouviu isso? Deus está colocando diante de você uma porta aberta. E ninguém, absolutamente ninguém, pode fechar essa porta. Não importa quem tenha fechado outras portas no passado. Não importa quantas vezes você ouviu não. Não importa quantas oportunidades você perdeu. Deus está abrindo uma porta nova agora. Uma porta que ninguém pode fechar. Antes de continuarmos, eu quero fazer um convite especial para você. Se você crê que Deus está abrindo caminhos novos na sua vida agora, se você crê que as oportunidades de Deus estão chegando para você, deixe nos comentários esta declaração de fé. Deus está abrindo caminhos para mim. Digite agora: Deus está abrindo caminhos para mim. Declare isso com convicção. E se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho, porque aqui você vai encontrar palavras que vão fortalecer a sua fé e te preparar para receber tudo o que Deus tem para você. Eu sei que tem sido difícil. Eu sei que você tem lutado. Talvez você esteja desempregado há meses e nenhuma porta de trabalho se abre. Talvez você tenha um negócio, mas os clientes não aparecem. Talvez você esteja estudando, mas as oportunidades na sua área não surgem. Talvez você queira mudar de vida, mas não sabe por onde começar. Talvez você tenha talentos, mas ninguém te dá uma chance. Talvez você esteja orando por um milagre financeiro, mas a situação só piora. E você olha ao redor e vê outras pessoas conseguindo o que você tanto deseja. Você vê portas se abrindo para elas, enquanto para você tudo parece fechado. E isso dói, isso cansa. Isso desanima. Você começa a questionar: Senhor, quando vai ser a minha vez? Quando as portas vão se abrir para mim? Será que eu fiz algo errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer algo hoje. Deus não se esqueceu de você. Ele não está atrasado. Ele não mudou de ideia. O que Deus tem preparado para você é tão grande, tão especial, tão específico, que Ele está esperando o momento certo para abrir. Porque quando Deus abre, Ele abre com abundância. Quando Deus libera, Ele libera com fartura. Quando Deus movimenta, ninguém pode parar. Isaías 22, 22 declara: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Deus tem a chave. A chave da abertura está nas mãos dele.
E quando Ele decide abrir, nada e ninguém pode impedir, nem a sua falta de experiência, nem a sua idade, nem a crise econômica, nem os concorrentes, nem as circunstâncias. Quando Deus abre, está aberto. E eu profetizo sobre a sua vida agora. Deus está pegando a chave neste momento. Ele está abrindo portas que estavam trancadas há anos. Ele está removendo obstáculos que pareciam intransponíveis. Ele está preparando oportunidades que você nem imagina. E muito em breve você vai testemunhar. Você vai ver, você vai viver o milagre da abertura. Hoje, nesta oração, nós vamos decretar abertura sobre a sua vida. Nós vamos declarar que os caminhos se abrem, que as oportunidades chegam, que as portas certas se escancaram, porque chegou o tempo de Deus agir na sua história. Agora eu quero que você feche os olhos comigo. Vamos orar, vamos clamar pela abertura. Vamos pedir que Deus abra os céus e derrame sobre você tudo o que Ele tem reservado. Ore comigo com fé, com expectativa, com convicção. Pai Celestial, eu venho diante de Ti agora em nome de Jesus. Eu venho com o coração aberto, com fé, com esperança. Senhor, eu clamo por abertura. Eu clamo por portas abertas. Eu clamo por caminhos novos. Eu clamo por oportunidades divinas. Senhor, eu confesso que houve momentos em que eu me desesperei, momentos em que eu quis forçar portas, momentos em que eu tentei abrir por mim mesmo o que só Tu podes abrir. Perdoa-me, Senhor. Perdoa a minha ansiedade, perdoa a minha impaciência. Eu reconheço que o tempo é Teu, que as oportunidades vêm de Ti, que eu preciso confiar no Teu processo. Mas, Senhor, eu também Te peço, abre os caminhos agora. Eu sei que Tu tens um tempo certo, mas eu creio que esse tempo é agora. Eu creio que esta é a minha hora. Eu creio que esta é a minha temporada de abertura. Que chegou o momento de ver as portas se abrindo, as oportunidades surgindo, os milagres acontecendo. Senhor, abre portas de trabalho, que as vagas certas apareçam, que os currículos cheguem nas mãos certas, que as entrevistas sejam marcadas, que as aprovações venham, que o emprego dos sonhos se torne realidade. Para aqueles que estão desempregados, que esta semana seja a semana da virada, que a ligação chegue, que a oportunidade surja, que o sim seja declarado. Senhor, abre portas de negócios, que os clientes apareçam, que as vendas aumentem, que os contratos sejam fechados, que as parcerias sejam estabelecidas, que o dinheiro circule, que a prosperidade chegue para aqueles que têm negócios parados, que o movimento volte, que os clientes retornem, que novas oportunidades de expansão surjam. Senhor, abre portas financeiras, que o dinheiro venha de fontes inesperadas, que as dívidas sejam quitadas, que os bloqueios financeiros sejam removidos, que a prosperidade flua, que a abundância chegue, que ninguém passe necessidade. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Que essa bênção se manifeste agora. Senhor, abre portas de estudos para aqueles que querem fazer um curso, uma faculdade, uma pós-graduação. Que as bolsas apareçam, que os recursos venham, que as aprovações aconteçam, que o conhecimento seja alcançado, que a formação seja completada. Senhor, abre portas de relacionamentos para aqueles que estão sozinhos e desejam um companheiro, que Tu tragas a pessoa certa, no tempo certo, do jeito certo, que não seja qualquer pessoa, mas aquela que Tu escolheste. Que os relacionamentos sejam abençoados, saudáveis e prósperos. Senhor, abre portas de cura para aqueles que precisam de tratamento médico e não conseguem. Que as consultas sejam marcadas, que os médicos certos apareçam, que os exames sejam feitos, que os diagnósticos sejam precisos, que os tratamentos sejam eficazes, que a cura chegue. Senhor, abre portas de moradia para aqueles que precisam de uma casa,
Que as oportunidades de aluguel ou compra apareçam, que os recursos venham, que os documentos sejam aprovados, que a casa própria se torne realidade, que cada família tenha o seu lar. Senhor, abre portas de reconciliação para aqueles que estão afastados de pessoas queridas. Que as conversas aconteçam, que os perdões sejam dados, que os relacionamentos sejam restaurados, que as famílias se reencontrem, que o amor prevaleça. Senhor, abre portas ministeriais para aqueles que têm chamado, mas não têm oportunidade de servir. Que os lugares certos apareçam, que as portas nas igrejas se abram, que os dons sejam reconhecidos, que o ministério floresça, que vidas sejam alcançadas. Pai, eu decreto agora em nome de Jesus, toda porta que o inimigo fechou, abre-se agora. Toda oportunidade que foi bloqueada, libera-se agora. Todo caminho que foi obstruído, desobstrui-se agora. Tudo o que estava travado, destrava-se agora. Tudo o que estava impedido, libera-se agora. Eu quebro agora toda barreira invisível, todo bloqueio espiritual, toda maldição de estagnação, todo decreto de fracasso, toda palavra negativa que foi falada. Eu cancelo, eu anulo, eu desfaço, em nome de Jesus. Eu decreto que as portas fechadas no passado não determinam o futuro, que os nãos que você recebeu não definem quem você é, que as rejeições que você sofreu não têm poder sobre o que Deus vai fazer, porque o que vem agora é novo, é diferente, é maior, é melhor. Isaías 43:19 declara: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Ele está abrindo caminho onde não havia caminho. Ele está fazendo brotar água onde tudo era seco. Ele está criando oportunidades do nada. Senhor, eu peço que tu dês sabedoria para reconhecer as portas certas. Que a pessoa não entre em qualquer porta só porque está aberta, mas que ela tenha discernimento para saber qual é a porta que vem de ti. Que ela saiba quando avançar e quando esperar. Que ela tenha paz nas decisões. Que ela seja guiada pelo teu Espírito Santo. Salmo 32:8 promete: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Senhor, guia cada pessoa. Mostra o caminho, abre os olhos espirituais para que elas vejam as oportunidades que tu estás colocando. Que elas não percam nenhuma porta aberta por falta de atenção ou por medo. Senhor, eu também peço coragem, porque às vezes a porta está aberta, mas a pessoa tem medo de entrar, medo de não dar certo, medo de falhar, medo de não ser capaz. Tira todo medo, Senhor, da ousadia, da confiança, que cada um entre pelas portas que tu abrires com fé e determinação. Pai, eu creio que tu estás movimentando o mundo invisível agora. Eu creio que tu estás falando com pessoas, que tu estás preparando encontros, que tu estás arrumando circunstâncias, que tu estás alinhando detalhes e que muito em breve tudo vai se encaixar perfeitamente. Em nome de Jesus, eu declaro que os caminhos estão abertos. As portas estão abertas, as oportunidades estão liberadas e você vai testemunhar isso nos próximos dias. Amém. Declaramos sobre você agora que você não vai mais bater em portas fechadas. Você não vai mais desperdiçar tempo em lugares que não são para você. Deus está te direcionando para as portas certas, para as oportunidades certas, para os caminhos certos. Declaramos Isaías 45:2 sobre você. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus vai adiante de você. Ele está preparando o caminho. Ele está quebrando as portas de bronze que pareciam impenetráveis. Ele está despedaçando os ferrolhos de ferro que impediam a sua entrada.
Cremos que você vai entrar em lugares que você nunca imaginou, que você vai conhecer pessoas que você nunca pensou conhecer, que você vai ter oportunidades que você nunca sonhou ter, porque quando Deus abre, Ele abre para o extraordinário. Recebemos agora favor sobrenatural sobre você. Que você tenha favor diante das pessoas certas, que você seja lembrado na hora certa, que você seja escolhido mesmo quando parece não ter qualificação suficiente, porque o favor de Deus quebra barreiras que a competência humana não consegue quebrar. Declaramos Provérbios 3:4, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Você achará graça, favor, aprovação, tanto de Deus quanto das pessoas. As portas vão se abrir porque você tem o favor do Senhor. Declaramos que o tempo de escassez acabou. O tempo de falta acabou. O tempo de portas fechadas acabou. Agora é tempo de abundância, tempo de provisão, tempo de portas abertas. Malaquias 3:10 diz que Deus vai abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida. Essa é a sua realidade agora. Cremos que você não vai mais viver de sobras. Você não vai mais aceitar qualquer coisa. Você vai entrar no melhor que Deus tem para você, porque você é filho do Rei. E filho do Rei não vive mendigando oportunidades. Filho do Rei recebe o que o Pai preparou. Recebemos prosperidade agora. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Todas as necessidades supridas. Nada vai faltar. Tudo vai abundar. Declaramos que você vai ser testemunha dos milagres de Deus, que você vai contar histórias de como Deus abriu portas impossíveis, como Deus criou oportunidades do nada, como Deus mudou a sua história completamente. Declaramos Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus vai fazer mais do que você pediu, mais do que você pensou, mais do que você imaginou. Prepare-se para ser surpreendido. Cremos que os próximos meses serão os melhores da sua vida. Que você vai olhar para trás e vai dizer, foi naquele dia, naquela oração, que tudo começou a mudar. Foi ali que os céus se abriram. Foi ali que as portas começaram a se escancarar. Recebemos tudo isso pela fé agora. Está feito, está decretado, está liberado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta oração poderosa. Nós te agradecemos porque sabemos que tu és fiel para cumprir, que a tua palavra não falha, que o que tu decretas se estabelece. Senhor, vai com cada pessoa que orou aqui hoje. Abre os caminhos delas, libera as oportunidades. Faz acontecer o que parecia impossível, que elas testemunhem a tua fidelidade, que elas vejam a tua glória se manifestando. Senhor, prepara os corações para receber, porque às vezes a bênção vem, mas a pessoa não está pronta. Que elas estejam atentas, preparadas, prontas para entrar pelas portas que tu vais abrir. Que elas não percam nenhuma oportunidade por incredulidade ou por medo. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque tu és o Deus que abre caminhos, o Deus que cria oportunidades, o Deus que faz o impossível. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, agora e para sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, a oração foi feita, a abertura foi decretada, as portas estão se abrindo agora. Eu quero que você faça algo muito importante. Se você crê que Deus está abrindo caminhos para você agora, se você sente no coração que as oportunidades estão chegando, deixe nos comentários a palavra Amém. Digite agora, Amém. Declare a sua fé. Mostre que você está esperando com expectativa. E tem pessoas ao seu redor que precisam desta palavra. Tem gente que está desanimada porque as portas não se abrem. Compartilhe esta oração. Seja um instrumento de esperança na vida de alguém hoje.
Envie para aquele amigo, para aquele familiar que precisa crer que Deus ainda abre caminhos. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho das notificações, porque aqui você vai encontrar palavras que vão alimentar a sua fé e te preparar para receber tudo o que Deus tem para você. E agora receba a bênção final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que os caminhos sejam abertos diante de ti todos os dias da tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caminhos abertos, oportunidades liberadas, portas escancaradas. Este é o decreto de Deus sobre a sua vida. Creia, receba, testemunhe. Até a próxima oração. Fique na paz e na bênção do Senhor. Amém e amém.